Olá pessoal, vamos aqui para mais um vídeo e você já sabe que os nossos vídeos são sempre no oferecimento do desafio de lermos a Bíblia evangélica toda, um capítulo a cada dia, lembrando sempre que o objetivo principal não é de apenas ficarmos na leitura, mas de chegarmos à meditação da palavra. E o capítulo de hoje se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 13, que diz assim: um profeta prediz contra o altar. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu, aquele mesmo dia, um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não a podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor, teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. A desobediência e o castigo do profeta. Morava em Betel um profeta velho. Viera seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento, e ele montou. E foi após o homem de Deus e, achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo. Não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água.
Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar do que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta a quem fizera voltar haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo-o, o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso, o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: Ah, irmão meu! Depois de haver sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos juntos aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que, por ordem do Senhor, clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. A persistência de Jeroboão no pecado. Depois destas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Antes de entre o povo, tornou a constituir sacerdotes para lugares altos a quem queria. Consagrava para sacerdotes dos lugares altos. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Essa foi a leitura de hoje, no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 13, do desafio de lermos a Bíblia evangélica toda, um capítulo a cada dia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.